Salve, salve rapaziada da Automec na área, eu sou o David e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vocês vão ficar sabendo dos defeitos mais comuns de uma Audi A3 1.4 TSI 2016 e os itens de revisão mais importantes na hora de você fazer aquele check-up geral no carro. São os itens que você não pode deixar passar despercebido de forma alguma. Bom, vamos lá. O cliente chegou com o carro vibrando muito, dando muita trepidação. Você olhava o motor, ele fazia assim, ó, dava aquelas solavancos, passava a vibração do motor todo para a carroceria, ficava um barulho horrível, horrível, horrível. E comumente nas Audi, por conta do torque muito cedo do motor, acaba estourando os dois coxins do câmbio, que um deles é o superior. Ele vai localizado embaixo da bateria. É um coxinho um pouquinho escondidinho, mas ele estoura muito. E o coxim anti-torque, ele vai embaixo do motor e segura para que o motor não tenha torção. O motor não vá nem para frente nem para trás. Por isso o anti-torque. E também o coxim do motor, ali de cima, justamente porque ele segura, ele sustenta o motor, para o motor não ceder. E com o tempo, você pode fazer o que você quiser, não é... Se ele estourar não é mau uso, né? É vida útil mesmo. Com o tempo, o peso do motor vai colocando ele para baixo. Isso é normal. Até ponto onde a estrutura do coxim apoia na carroceria do carro, por isso acaba passando a vibração para dentro do carro. Então essas coisas são normais. Esse é um item de revisão. Toda vez que você for fazer revisão na sua Audi, você precisa pedir para o seu mecânico dar uma verificada. Outro item, que também é por quilometragem. Não pode passar despercebido, mas é a correia dentada. Esse carro ele é 2016, tem 80 mil quilômetros rodados e a correia dentada ainda era original. Para fazer a troca dessa correia, você tem que ficar atento à quilometragem ou ao tempo de vida dela. Ela dura 5 anos ou 120 mil quilômetros. Aí faltava 40 mil para rodar ainda dessa correia. Porém, como ainda era original, estava praticamente com 10 anos de uso. E aí, você arriscaria continuar rodando e quebrar e perder um motor? Ou é melhor já trocar na revisão e ter a segurança e a garantia que seu motor está saudável? Não vale a pena tentar. Ah, falta mais 40 mil quilômetros para rodar, pô, não vou trocar porque é caro. Tá, aí você não troca? Já sabe, né? No mínimo, um cabeçote você vai perder. Isso é certeza absoluta. Se você der sorte, você não perde a parte de baixo também, não tem que trocar o motor completo. Mas o cabeçote você perde com certeza, sem sombra de dúvidas. Então esse é o segundo item, a correia dentada. Não passa, cara, não deixa passar. Seja rigoroso com isso, isso é sério, é crítico. Terceiro item, bicos injetores de combustível. Esse carro tem injeção direta de combustível. E o combustível hoje, a gente sabe que 99% dos postos adulteram. E o maior perigo disso é porque esse carro foi feito para rodar com gasolina Podium. E muita gente acaba negligenciando isso e usa gasolina comum. A gasolina comum comumente é adulterada com solvente. Esses bicos são muito sensíveis. Esse bico injetor de combustível é extremamente sensível. Passou solvente uma vez, já zoou o bico. O editor vai deixar um trechozinho de um vídeo que eu mandei pro cliente. Tem defeito nos bicos injetor. Essa pressão aqui, quando eu desligo o carro, era para ela subir. Aí o que acontece? Ela tá caindo porque o bico não tá vedando e começa a gotejar combustível dentro do cilindro, tá ligado? Olha ela caindo. Se ele veda 100%, na hora que eu desligo, a pressão vai lá pra cima. Que ele trava. Entendi. Entendeu? E tá ficando a mesma pressão do carro em funcionamento, né? É. Olha ela caindo. Aí é troca de bico ou não? O bico novo. É isso aqui que quebra motor igual aquele Civic ali. O que acontece? Vai chegar uma hora que ele vai travar aberto, vai encher de combustível dentro do cilindro. Pressão Como o fluido não é compressível, né? Na hora que ele subir, vira um bloco sólido, aí a biela entorta e quebra igual aquele que tá.
explicando para ele o defeito, o que estava acontecendo. E vou pôr também um trecho dessa Mercedes aqui. Eu usei ela como exemplo para mandar para o cliente também, porque esse carro aqui está funcionando certinho. Estou numa Mercedes aqui, vou fazer um teste. Ela também usa sistema de injeção direta de combustível, mesma coisa. O carro está ligado. Ó, pressão no reio. Essa é o sensor que lê a linha de alta pressão de combustível. Eu vou desligar o carro e já vou ligar a chave na hora. Pode ver, ó, tá 128, 129. A pressão vai disparar lá para cima, ó. Desliguei. Liguei a chave. Olha lá, ó. Disparou. Vou acompanhar para vocês verem. Ela não pode cair, ela fica nisso. Viu que tava 129, ela foi lá para 160 e pouco. Então significa que os bicos injetores estão vedando certinho, 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 certinho. Vendo? Esse é o jeito certo. Ó, e o carro continua desligado e a pressão continua subindo, ó. Ela continua subindo. Isso é o certo. Isso é o correto. Então, se você tem um carro com injeção direta de combustível, pede para o seu mecânico conferir isso. Porque bico injetor de combustível dá muito problema. E se ele trava aberto, cara, tchau, é um abraço, o motor vai pro saco. Olha lá, a pressão continua subindo. E vai subindo. Ela vai lá nas nuvens. Esse é o correto. Então significa que o sistema está vedando perfeitamente. Aí sobe, sobe, de pouquinho em pouquinho ela vai. Até para vocês compararem a pressão de combustível dos dois e entender o defeito melhor. Nesse carro a gente, além de ter trocado os coxins, ter trocado a correia dentada, o kit completo da correia dentada, a gente trocou também os 4 bicos injetores. Porque, querendo ou não, cara, já tem praticamente 10 anos de uso. Então, para deixar o carro saudável, tem jeito, tem que trocar, tem que trocar. O que mais eu fiz nesse carro? Já me esqueci já. Descarbonização também. Quarto item, descarbonização da admissão. Se você tem um carro que tem injeção direta, você tem que fazer a descarbonização da admissão. Precisa, por quê? Esse carro ele não possui a injeção indireta. Os modelos mais modernos dela hoje possuem os 4 bicos injetores para injeção direta, para o carro desempenhar mais, ter mais performance. E tem também a injeção indireta, para quando você está rodando na baixa ou nas acelerações rápidas, ele suprir essa necessidade de combustível na hora da aceleração rápida. Sabe quando você dá o pé de uma vez? Então injeta os 4 da injeção direta mais os 4 da direta. E com a injeção indireta, esses bicos jogam gasolina em cima da válvula e não cria essa carbonização. Como esse modelo é o mais antigo, ele só tem a injeção direta, acaba carbonizando a válvula. Então você precisa fazer para poder aumentar o desempenho do carro, porque quando você tem a carbonização, ela vai acumulando ali e vai fechando o diâmetro do duto, consequentemente passa menos ar. Fora que pode desprender uma placa de sujeira, cair dentro do seu motor e também é adeus, tchau, obrigado. Aí já sabe, tá na roça. Quinto item, a bucha da barra estabilizadora. Não, errei. Quinto item, jogo de vela. Dispensa comentário, né? Todo mundo sabe que tem que trocar um jogo de vela. É igual trocar óleo, pô. Vai chegar uma hora que você tem que trocar a vela. Não tem nem que ficar explicando, né, pô? Se você tem carro, você sabe que tem que trocar a vela. Não é possível. Agora o detalhe desse jogo de vela desse carro. Um detalhe do jogo de vela desse carro é que ele utiliza ignição orientada. Não é simplesmente você ir lá, desrosquear a vela, tirou e rosqueou a nova ali, apertou de qualquer jeito, tá bom. Não, o eletrodo tem que estar de encontro ao bico injetor. Pode olhar, pesquisar no YouTube, no Google, procura a tabela. Muita gente vai explicar, mas você precisa de um torquímetro que transforma em ângulo para você saber o ângulo certo de posicionar a vela, justamente para o eletrodo ficar posicionado de frente com o bico injetor. Se você coloca de qualquer jeito, não está de encontro, começa a derreter a vela,
derrete válvula, dá pré-ignição. Você literalmente ferra o motor do carro por causa de uma vela. Então não é assim, simplesmente jogou uma vela ali dentro, apertou, tá certo. Não é igual o Zé da esquina fala não, viu? Toma cuidado com isso daí. E nem tenta fazer em casa, viu? Aí fala, ai David, é frescura. Frescura? Faz lá no seu carro pra você ver o que vai acontecer. Se você tem coragem, se é o bichão mesmo. Sexto item, bucha da barra estabilizadora. Passou na lombada, fez aquele nheque-nheque chato do caramba. Nossa, que barulho irritante. Mas isso é normal, cara. Todas as Audi faz isso. Eu não sei o porquê. Na verdade, todos os carros da Volkswagen. Você vai pegar Jetta, Golf, Passat. Você vai pegar Audi A3, Q3, A1. Todos. Tiguan. Usam praticamente a mesma bucha. O sistema é bem parecido, né? Não sei porquê, mas essa bucha, ela deforma. Ela começa a soltar material e acumular o material em cima da barra estabilizadora. E fica um nheque-nheque, cara. Nossa, é insuportável. Então pede pro seu mecânico dar uma olhada nisso também. Olha lá como é que fica. Cheio de borracha na barra estabilizadora. Tirei as buchas dos dois lados. Olha isso. Os dois lados, ó. A bucha morta. Ó aqui a barra também, ó. Agora você imagina o barulho que isso aqui não fazia. Aí eu tenho que arrancar esse resto de borracha que ficou depositado aqui. Colocar buchas novas. Aí fica zero. E o sétimo item é um pouco complexo, um pouco complicado. A gente não fez essa manutenção nesse carro. Todos esses itens que eu falei aqui agora a gente fez nesse carro, tá? Essa foi a revisão que o dono do carro pediu. Uma revisão completa, um pente fino, né? Mas tem um sétimo item, que é a mecatrônica do câmbio. Esse câmbio usa embreagem seca, é um DQ200. E a galera já está acostumada a ver bastante mecatrônica quebrar. Essa daqui já está com um pouquinho de pressão baixa e tal. Conversei com o cliente e ele falou que ele fez em algum outro lugar recentemente. Esse item eu vou deixar para o próximo vídeo, porque é um item complexo, tem muita informação, é muita coisa para falar. É um item de um custo absurdamente elevado. Você gasta aí na casa de 20, 25 mil reais para resolver um problema de câmbio desse carro. Então assim, é muito sensível, é um assunto sensível, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Um abraço, não esquece, deixa seu like, comenta aqui se você já sabia dessas coisas, se você tem uma Audi, se isso te ajudou, não esquece de comentar, deixa o like, se inscreve no canal e é isso, tchau, obrigado.